estudo orientado, né? E hoje a gente vai começar um assunto novo e bem simples, que dá para terminar em 2 aulas. Dava até para terminar nessa aula, mas eu vou usar uma segunda aula como reforço sobre o past continuous, que é o passado contínuo. E aí esse vai ser o conteúdo da nossa aula. Aí a gente vai ter um exercíciozinho e tem essa musiquinha aqui, mas ela vai ser trabalhada dentro do exercício, tá? Então, bem simples. O passado contínuo basicamente descreve uma ação que estava ocorrendo um certo período no passado. É formado pelo passado simples do verbo to be, ou seja, to be no passado escreve was para o singular e were para o plural, mas o gerúndio, que é o ing, que a gente sabe que é bem simples, ou seja, simplesmente você coloca o ing depois do verbo. Tem o verbo work, né, que é trabalhar. Se você coloca no final dele, você coloca o ing. É a mesma coisa do português. Quando você escreve trabalhar, se você quiser colocar ele no gerúndio, você acrescenta o ndo. E aí ele vai ficar como? Ele vai ficar trabalhando. Assim como o verbo work. Work em inglês é trabalhar. Mas se você quiser dizer trabalhando, você simplesmente adiciona o ing, que fica como working. Ou seja, simplesmente isso. Então, ó, NDO é a mesma coisa que ING no inglês. Daí você vem aqui para essa questão do was e do were. Se você estiver falando das pessoas do singular, que é eu, você, ele, ela, e ele e ela para coisas e animais indefinidos, aqui você vai estar falando sobre o simples, o singular. Então você usa o was. O you, no caso, é uma exceção. Então aqui, aí assim, ele também entra nesse grupinho aqui do plural, que é were, ok? Porque se você fala vocês, então você também pode falar você. E para não causar uma dificuldade de compreensão, esse you aqui, ele é do singular, mas ele também acaba levando o were por conta desse outro you aqui. Então essa é a forma afirmativa, que é o que? Eu estou afirmando alguma coisa, ou seja, I was working, eu estava trabalhando. You were working, você estava trabalhando, você estava trabalhando. Entenderam? Simples assim. Aí ele estava trabalhando, ela estava trabalhando, ele ou ela para coisas animais sem gênero estava trabalhando, nós, vocês e eles. Simples assim. Forma afirmativa vai ser sempre nesse gênero. O pronome, o verbo to be e o verbo. A questão é, o verbo to be, ele muda dependendo do que ele está falando. Se a gente está falando do passado contínuo, ou seja, uma coisa que estava acontecendo no passado, então a gente usa essas formazinhas aqui. Was, singular, were, plural, beleza? E o gerúndio. Aí a gente vai para o próximo. O passado contínuo é usado para o quê? Descrever uma ação em andamento num determinado momento do passado. Ou seja, são regrinhas, mas que indicam sempre a mesma coisa, ou seja, algo que estava acontecendo no passado. Fred was dancing with his girlfriend, ou seja, ele estava dançando com a namorada dele. Ou seja, ele estava dançando. Então, mesma coisa aqui, ó. Was talking, ou seja, estava falando. E aqui, was flying, estava voando, entendeu? Narrar circunstâncias de uma situação passada, a mesma coisa. Ele está narrando aqui o que aconteceu, né? Mas was getting, ou seja, estava. Isso aqui é o que a gente chama de locução verbal, que é um verbo auxiliar e outro verbo, mas indica a mesma coisa. Was getting, ou seja, estava ficando. Aqui, was shining, estava brilhando. Sempre a mesma coisa. Aqui ele fala sobre uma conjunção while, que é o que? Enquanto. Essa conjunção ela geralmente é usada para juntar duas frases e que falam sobre o past continuous, ou seja, o passado contínuo. Você tem duas frases aqui, ó. Susan was playing, ou seja, Susan estava brincando ou tocando alguma coisa. E tem a outra que é Mary was studying, ou seja, Mary estava estudando.
Se você quiser juntar as duas, você usa o termo while. Beleza? Aqui é a mesma coisa. Nós estávamos preparando nosso café da manhã. Estávamos preparando enquanto ele ainda estava dormindo. Ou seja, duas situações juntadas por while. While geralmente serve para isso, conjunção. Ok? Falar indicar uma ação habitual que ocorreu no passado. Se ela ocorria no passado, então é a mesma coisa. Ou seja, she was constantly talking to her classmates. Ou seja, ela estava constantemente falando com seus colegas. Se ela ocorreu há 1 minuto atrás ou há 20 minutos atrás, vai ser sempre a mesma coisa. Você usa o was ou were, dependendo do pronome, e você usa o verbo com ing. Simples assim. Aqui é a mesma coisa. They recebe, ao invés de was, ele recebe o were porque é plural. Aí você vem aqui e percebe que tem o asking. Esse ponto 4 ele fala mais sobre uma situação em que a gente adiciona advérbios no meio do past continuous, que é o que? Um advérbio aqui, ó, constantemente. Outro advérbio de tempo aqui, ó, sempre. Então, são só possíveis situações em que ele pode ocorrer. A forma negativa você simplesmente você faz a forma afirmativa e entre o was ou were você adiciona o not. Ou seja, entre o was e o verbo você adiciona o not, e entre o were e o verbo você adiciona o not. Formas abreviadas é o que? Aqui é decorando mesmo, você dá uma olhadinha e aprende. Was not, wasn't. Were not, weren't. Ambas formas estão corretas e bastante comuns na língua inglesa. Aí aqui tem alguns exemplos, né, com a abreviação, que não muda nada, tá? Se você quiser escrever abreviado ou não abreviado, não tem problema, aí é uma escolha pessoal. Geralmente o não abreviado é para escrita acadêmica, né, prova, essas coisas assim, você escreve não abreviado. Mas se você estiver falando ou escrevendo mensagem, é legal você abreviar por conta do tempo também, né? Forma interrogativa, você simplesmente troca o pronome de lugar com o verbo to be. Inverte. Inverteu, está pronta a forma interrogativa junto com o ponto de interrogação. Simples. Aqui tem alguns exemplos. Olha aqui, o you foi invertido de lugar pelo were e o resto é a mesma coisa. Sleeping. Você estava dormindo? Porque pra gente, mas por que inverte? É porque a gente tem uma forma, para os brasileiros, a gente tem uma forma de fazer uma pergunta, né? A gente simplesmente elevando o tom da voz ou diminuindo, a gente consegue criar uma situação de pergunta. No inglês não. No inglês você tem sempre que dar uma ênfase no fim da frase. Então você não sabe se a ênfase no fim da frase foi relacionada à pergunta ou se foi relacionada à afirmação. Por isso que tem essa troca de pronome com verbo auxiliar, para que a pessoa saiba do que você está falando, se é uma afirmação ou é uma pergunta. Aí aqui a gente tem um exercício. Eu peguei trechos da música Wake Me Up do Avicii e vocês vão completar. Eu coloquei o verbo aqui, ó, em parêntese, beat. Beat é bater. Aí vocês vão ver qual a forma correta que o verbo beat vai ser encaixado aqui nesse espaço. Será beating, ou seja, com o ing no final, será was beating, ou seja, o passado de beating. Aí depende do que a música estiver pedindo. Se tiver muito difícil, você pode ir no Google mesmo, colocar a letra, procurar a letra da música, aí você vai ouvindo e vai vendo lá como é que é completado, até para ter uma noção melhor do que fazer. E eu também vou colocar o vídeo, a letra da música e a tradução no grupo do WhatsApp, então fica mais fácil. E aqui eu fiz uma questãozinha bem simples, tá? Você vai usar as três formas do passado contínuo, que é o que? Aqui está relacionada à forma afirmativa, você vai completar usando a forma do verbo correspondente. Aqui está relacionada a forma negativa, então você volta lá no slide para saber a forma negativa.
E aqui está relacionada a forma interrogativa. Então você vai saber, sabendo o pronome, você sabe qual vai ser, qual verbo, forma do verbo to be vai vir aqui. E sabendo o verbo, você vai saber qual formazinha do verbo que vai ser colocado aqui. Simples assim. E é isso. Stay safe, good work. See you later, guys. Bye.